Hey guys, what's up? Aqui é o Teacher Muniz e essa vai ser uma aula de vocabulário e pronúncia. Essa é uma daquelas aulinhas bem grandes, possivelmente sem corte nenhum, onde a gente vai trabalhar um tema um pouquinho mais a fundo, indo um pouquinho mais específico dentro daquele tema. Bom, então, antes da gente começar a nossa aula em si, eu gostaria de pedir para você o seguinte. É uma aula, então é uma aula um pouquinho mais longa, você já está vendo aí quantos minutos deu. E é preciso que eu tenha a sua atenção, eu preciso que você preste atenção em tudo que eu estou falando aqui e anote. Então, para isso, escolha um cômodo aí da sua casa onde é mais tranquilo, onde é mais silencioso, onde você consiga focar mais, né? Sem distração nenhuma, sem criança, sem pai, mãe, não sei como que é aí. Vai para esse cômodo, tá? Vai para esse cômodo, bota um foninho de ouvido no celular e assista a aula. Enquanto isso, sempre com o caderninho do lado, fazendo as suas anotações. Isso vai ajudar a gente bastante, bastante, bastante. Combinado? Eu vou aguardar um segundinho para você organizar isso aí tudo. Se você quiser, eu acho mais fácil você pausar o vídeo. Bom, vamos lá. Como que eu passo aqui? Ok. Bom, o tema de hoje então vai ser o TH no inglês. Então, muitos alunos meus têm dificuldade nisso, eles têm dificuldade em pronunciar em si as palavras, em reconhecer as palavras e até escrever também essas palavras. Então, a gente vai começar com o mais fácil de todos, tá? Primeiro a gente vai começar com o som e depois a gente vai para as palavras que mais confundem, né? Essas palavras que parecem ser a mesma coisa, que tem o TH e talvez seja por isso que elas parecem tanto, né? Vocês vão entender o que acontece aqui. E pro finalzinho, tá? Depois disso a gente vai ler um texto, tá? Para vocês poderem identificar. E no finalzinho dessa aula a gente vai ver como escreve, tá? Eu vou dar uma dica, algumas dicas, né, para vocês entenderem como que escreve e não terem mais dificuldade na hora de escrever. E depois, no final de tudo, eu vou disponibilizar, vai estar escrito na descrição, tá? Em algum lugar. Eu vou disponibilizar um material de exercícios para vocês. São 2 folhas só, são exercícios mesmo para ver se vocês conseguiram entender tudo que está escrito lá. E tem a folha de resposta para vocês poderem checar também. Combinado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o TH no inglês norte-americano. É muito importante saber pronunciar o TH, porque ele está em basicamente, sei lá, talvez 10% das palavras, é muita coisa, né? Mas o TH está muito presente na língua inglesa, então a gente precisa saber pronunciar ele e pronunciar de forma correta, porque se você não pronunciar ele de forma correta, você pode ser mal entendido e isso pode te dar probleminhas. E o propósito de qualquer idioma, né, o inglês incluindo, né, é comunicar. Então, se você não comunica de forma correta, se a pessoa não te entende, o idioma não tem propósito. Então, é muito importante a gente saber pronunciar o TH de forma correta, porque ele é muito recorrente. Vamos lá! First things first. A pronúncia do TH. E eu vou usar essa primeira frase aqui como exemplo, tá? É muito comum alguns professores eles indicam, né, para o aluno vê que o aluno ou a aluna não consegue pronunciar esse TH, eles dizem, você pode pronunciar ele com som de F. Pode, dá um som parecido, mas não é exatamente a mesma coisa, né? E o propósito aqui é justamente treinar isso, tá? O F ele tem um som próximo, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, a primeira palavrinha aqui da nossa tela, first, first. Repara no movimento que a minha boca faz para produzir o som do F. First, first. Os lábios de baixo eles vão um pouquinho para trás e eles vão suavizando e indo para frente. Eu não sei se dá para perceber isso em vídeo, tá? Vamos lá de novo. First. Outra coisa também, é importante que durante a aula, essas palavrinhas que eu vou repetindo elas mais rápido, depois eu repito elas mais devagar. É importante que você sempre repita depois de mim, tá? Beleza. First, first. Depois tem a nossa palavrinha com TH, que é things, things. O segredo do TH está justamente aqui. A sua língua ela tem que vir entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Dá uma olhada. Things, things. Ela sai um pouquinho da boca, aqui eu estou exagerando, tá? Para ficar mais fácil para você poder visualizar isso. Ela sai da minha boca,
toca os dentes de cima e depois ela volta suavemente para dentro da boca de novo. Things, things, things. Ok? Então, o som do TH é basicamente esse, tá? É botar a língua para fora da boca, entre os dentes, né? Entre os dentes de cima e os de baixo, tocando os dentes de cima, e ele suaviza quando você pronuncia ele. Things. E a língua suaviza indo para dentro da boca mesmo. Things. Então, essa frase aqui fica first things first. Conseguiu perceber que é diferente? Vamos lá de novo. First things first. First things first. Então, é bem notável que há essa diferença, tá? Então, não pronuncia com som de F, tá? Tenta pronunciar de fato com som do TH. Ah, mas é difícil, teacher. Sim, é difícil, foi difícil para mim também, vai ser difícil para você, porque nós falantes, né, da língua portuguesa, nós falamos o mesmo idioma, costumamos ter as mesmas dificuldades em relação à pronúncia, tá? Mas, naturalmente, isso varia. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o pessoal tem mais facilidade para falar o R, que é o aquele R que a gente usa muito no inglês dos Estados Unidos. Então, pro pessoal de Minas é um pouquinho mais fácil, né, nesse sentido. Mas o TH é uma coisa que pega todo mundo, sabe? Eu desconheço algum povo aqui que tenha, enfim, alguma facilidade em falar o TH, uma facilidade natural em falar o TH, né? A gente precisa treinar muito. Agora, falar é fácil, né? A gente precisa treinar, ok. Como que a gente treina isso aí? Essa dica aqui é uma dica de ouro, tá? Essa dica aqui é o seguinte, você vai para frente do espelho, tá? Nada melhor do que se enxergar fazendo o negócio, porque quando você tá vendo um filme, você visualmente, você tá vendo o filme, você tá vendo a pessoa falar, se você presta atenção nos lábios da pessoa, você já sabe mais ou menos, né? A sua cabeça já sabe mais ou menos o que deveria ser correto ali, como que deveria estar posicionado. Eu não sei se vocês percebem, né? Se vocês têm esse nível de percepção, mas é interessante que vocês vão para frente do espelho, falem, falem, falem. Eu vou ter uma listinha aqui de palavras que a gente vai treinar juntos. Pega essa listinha, vai para frente do espelho, pega com o celular mesmo, tá? Daqui a listinha, aqui o espelho, fala, 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 tá? A dica é o seguinte, né? Não só ir para frente do espelho, mas exagerar na pronúncia. Era uma dica que a minha professora, quando eu era aluno de inglês, que a minha professora me deu e que me ajudou bastante. Ela falou, ó, exagera. Exagera, exagera, exagera. E ela, assim, ela tinha um inglês muito bom, muito, mas muito bom. Tinha não, ela tem um inglês muito bom. E ela sempre pronunciou de forma muito correta isso aqui. Eu ficava fascinado com aquilo, né? Bom, exagere na pronúncia. Vá pra frente do espelho, fala, fala, fala. Exagerar na pronúncia na frente do espelho significa basicamente cuspir no espelho. Não sei se vocês perceberam, é bem provável que vocês vão cuspir um pouquinho, né, pronunciando o TH. Não tem problema, tá? A não ser que seja no espelho, não no coleguinha, mas vai lá, vai na frente do espelho, cospe, sabe? Cospe, 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 treina, 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 até você ficar muito bom na pronúncia do TH. Fechou? Dica, vai pra frente do espelho. Legal, então eu peguei essas palavrinhas aqui, tá? Algumas com F, algumas com TH. Não tem como a gente comparar exatamente com as mesmas terminações das palavras, porque é muito difícil coincidir, né? Uma palavra que tenha exatamente as mesmas letras, né? Na mesma ordem, só que uma começa com F, outra começa com TH. Mas não tem problema, tá? Aqui é só pra gente perceber a diferença de som entre o F e o TH. Esse é o objetivo dessa parte aqui, ok? Legal, lembra, eu falo e você repete depois de mim. Vamos começar então com a coluna do F. Vamos lá. First. First. De novo. First. Fast. 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 Depois. Fabulous. Fabulous. Mais uma vez. Fabulous. A nossa última palavra na coluna do F é famous. Famous. Mais uma vez, famous. Então, esse ponto eu imagino que já está um pouco claro já para você o qual é o som do F, não é? Então, vamos lá. Agora, essa coluna rápido. First, fast, fabulous, famous.
first, fast, fabulous, famous. Legal? Bom, agora vamos então para a coluna do TH. Eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou pronunciar todas elas de forma um pouquinho mais rápido, né, em sequência. Depois eu vou pronunciar elas cada uma de uma vez para você repetir depois, dando tempinho para você. Vamos lá. This, that, there, think. This, that, there, think. Agora de forma mais pausada. This. This. Repara que, de novo, a língua está entre os dois dentes, né? Os dentes de baixo e os dentes de cima. E ela está encostando nos dentes de cima. This. This. Ah, mas a minha língua ela vai sair tanto assim da boca toda vez que tiver um TH? Não. De novo, eu estou exagerando para você perceber como que é toda a mecânica aqui para pronunciar esse som, ok? Vamos lá de novo. This. This. Legal. Próxima palavra, então, é that. 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 Legal. Próxima palavra, there. 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 Próxima palavra, think. 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 Muitas pessoas acabam tendo dificuldade, né, no TH justamente porque tem palavras depois, né? Por exemplo, com think, geralmente você fala eu acho, né? Ou alguém acha, enfim. I think. I think. Você vai aprendendo com o tempo a juntar isso aqui. O importante é que você treine o TH, você tenha na sua cabeça exatamente como é. E quando for juntar com outras palavras, você vai saber se você mantém a boca aberta para para começar a palavra com TH, se você fecha, se você dá uma pausa. Isso tudo não tem como eu te explicar numa aula só. Isso aqui é vivência, sabe? É você escutar bastante, você falar bastante, é a prática mesmo. Combinado? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui do F e do TH. Agora, a gente vai para os THs confusos, né? Que possivelmente é até o título dessa aula, porque eles são de fato confusos, sabe? Os alunos confundem, eles parecem ser exatamente a mesma coisa e significam coisas totalmente diferentes. Vocês vão ver do que eu estou falando. Só um segundinho. Eu sou humano, eu também bebo água e café, né? Legal. Os THs confusos. Eu botei essa frase aqui, é uma frase que basicamente todos os professores de inglês usam para poder explicar para os alunos a diferença entre essas palavras que tanto se parecem assim, né, que tem o TH. É uma frase muito conhecida, tá? A propósito. Eu vou ler ela. Eu quero que você dê uma olhada primeiro, né? Dá uma olhada depois de understood, na segunda linha. Olha o restante lá. Agora, olhando agora, antes de começar qualquer explicação, você consegue perceber alguma diferença assim? A não ser que uma é menor, outra é maior, mas você bate o olho e você consegue perceber o que é o que? Eu imagino que não, tá? Os meus alunos não conseguem, porque de início, né? Porque é difícil de fato, elas realmente se parecem, mas com a prática vocês vão perceber que elas são diferentes. Elas são totalmente diferentes, né? Então na hora da leitura, na hora de fazer a pronúncia dela, você vai perceber que é super tranquilo. Sem contar o seguinte, a gente não pode ficar preso à escrita da palavra, tá? É uma dica para você saber o que é o que na hora que você estiver lendo, na hora que você estiver escrevendo. Na hora da fala, você precisa saber o som. Não vai lembrar, pelo amor de Deus, não vai lembrar da escrita na hora de falar, porque senão isso pode te travar. Você pode associar com outros sons, tá? Enfim, você pode fazer o que você quiser para poder memorizar. Eu aconselho seriamente que você faça muitas frases usando aquilo lá, tá? É uma forma muito boa para você memorizar o som de cada uma delas, uma vez que você está escrevendo, né, fazendo aquela frase e sempre lendo em voz alta, tá? Com bastante certeza do que é aquele negócio lá. Por isso essa aula pode ser muito útil para você, mas a prática ela não acaba aqui. Beleza. Eu vou ler essa frase então, tá? Agora que você deu uma olhada, viu que talvez não é, né, tão fácil assim de perceber o que é o que.
Eu vou ler essa frase um pouquinho mais rápido e depois a gente vai destrinchar ela. A gente vai gastar bastante tempo destrinchando ela aqui. Vamos lá. English is weird. It can't be understood through tough, thorough thought, though. Diferente, né? Olha o som. Vamos mais uma vez. English is weird. It can't be understood through tough, thorough thought, though. Um pouquinho mais devagar agora. English is weird. It can't be understood through tough, thorough thought, though. Legal. Você conseguiu perceber? Eu dei um tempinho para vocês pensarem, tá? Você possivelmente conseguiu perceber que o som é bem diferente, tá? Então, vamos destrinchar esse negócio aqui. Olhando assim, então, parece que é tudo a mesma coisa, tudo tem o TH, tudo tem essas coisas aí misturando no meio e não dá para entender. Se eu faço isso aqui, mudando, botando cores diferentes, ajuda a separar uma coisa da outra? Talvez não 100%, né? Mas concorda comigo que ajuda um pouquinho. Aqui você está sabendo que são palavras diferentes porque elas têm cores diferentes. E a gente vai usar essas cores para poder associar a cada uma dessas palavras, tá? Até o fim da nossa aula, para fazer ficar um pouquinho mais fácil de identificar o que é o que aqui. Bom, legal. Vamos começar pela primeira. Mesma frase, tá? Eu só botei ela menor lá em cima. English is weird. It can't be understood through. Through. Ok. Through significa basicamente através, por ou pelo, tá? É uma ideia um pouco abstrata, tá? Então a gente tem que botar alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Bom, vamos lá. I went through I've been through a lot. Ok, vamos trocar isso aqui. I've been through a lot in my life. Yeah, ok, o professor não aguenta fazer frase pequena, né? Legal, vamos lá. I've been through a lot in my life. I've been through a lot in my life. Legal. I've been é tipo, eu passei por alguma coisa, né? Eu passei por alguma coisa. Por, through. Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Yeah, ok. Vermelho, né? Mesma cor. So, I've been through a lot in my life. Eu passei por, through, muito na minha vida. In my life. Ok? Então, through, ele tem essa ideia de através, ou por, ou pelo, né? Que é o caso dessa frase aqui. Okay. I saw you through the window. I saw you through the window. Legal. I saw you. Eu vi você. I saw you through, através, ou pela, né? The window. Janela. I saw you through the window. Eu te vi pela janela, ou através da janela. Aqui talvez através não seja uma tradução tão boa, né? Mas enfim. Let me see. Opa. We drove through a tunnel. We drove through a tunnel. Deixa eu botar aqui na cor. Legal. We drove, nós dirigimos, né? Drove é o passado do verbo to drive. We drove through a tunnel. Através de um túnel. Nesse caso aqui, através eu acho que fica perfeito. Por quê? Você começou bem no iniciozinho lá, antes de entrar no túnel, até o fim dele. Então, through. Essa é uma ideia assim, bem geral mesmo de through, né? So, vamos repetir então essas frases. Eu vou repetir uma vez rápido, outra devagar e dar um tempinho para você repetir cada uma delas. I've been through a lot in my life. I've been through a lot in my life. Repetiu? Legal. Vamos ver a próxima então. I saw you through the window. I saw you through the window. Next. We drove through a tunnel.
We drove through a tunnel. Legal, espero que tenha ficado bem claro, né? Through. Por que eu estou separando isso aqui, né, em várias partezinhas? Vocês vão ver que a próxima palavra, por exemplo, eu pulei duas. Dá uma olhada. Então, eu não botei o tough e o thorough, eu já fui direto para o thought. Vocês vão ver que na construção da frase isso vai fazer mais sentido para vocês. Legal. De novo a frase. English is weird. It can be understood through tough, thorough thought, though. Thought, thought. Palavrinha azul, thought. Thought é o passado do verbo to think. Pensar. Thought, think, think, thought. Legal. Então, se você quiser falar, por exemplo, eu pensei, I thought, ele vai direto para o passado. I think, eu acho, eu penso. I thought, eu pensei, tá? Então, thought é passado de think. Não tem muita coisa para explicar aqui, tá? Basicamente é o passado de um verbo. Vamos ver. She thought he was a nice person. So, she thought, esse azul aqui, she thought he was a nice person. Ela achou, ela pensou que ele era, tá? Esse que, nesse caso aqui a gente não precisa usar, tá? Mais pra frente a gente vai entender por quê. She thought he was a nice person. Ela achou que ele era uma pessoa legal. A nice person. Ok? Legal. Vamos ver mais uma aqui, pelo menos com thought. I thought I was late. Ok. I thought I was late. Eu pensei, né? Eu achei que, de novo, esse que não tem aqui, eu estava atrasado. I thought I was late. Né? Mais uma. Vamos lá, só mais uma. We thought, yes. We thought about coming to the party. Okay. Azul. Ok. We thought about coming to the party. A gente pensou, né, no sentido a gente considerou, we thought about, a gente considerou vir, coming, para a festa. We thought about coming to the party. Right. Guys, vou repetir então, rápido, devagar, e você repete. Vai lá. She thought he was a nice person. She thought he was a nice person. I thought I was late. I thought I was late. We thought about coming to the party. We thought about coming to the party. Legal? Deu tempo de repetir? Ok. Então vamos lá, só um resuminho antes da gente passar para a próxima. Na verdade, vamos passar para a próxima, né? E agora um resuminho, né? O que a gente já tem por enquanto, ó. English is weird. Oh, eu não traduzi essa frase. Uau, que bom. Eu não traduzi porque, né, não faz sentido eu traduzir tudo. Vamos traduzir então do comecinho até onde a gente tem. English is weird. Inglês é estranho. It can be understood through. Ele pode ser entendido através, né, through, de pensamentos. Ok, thought, além do passado do verbo to think, ele também é o substantivo, né? Pensamento. Né? Meu pensamento, so my thought. Então, ele pode ser entendido através de pensamento. Legal. Beleza. Essa próxima palavrinha aqui pra gente vai ser though. Though. O though você vai ouvir em várias situações. Se você é uma pessoa que gosta de séries, filmes, etc., você possivelmente vai ver though o tempo todo sendo usado por nativos. Então, ela é uma palavra extremamente importante para nós. Though é a mesma coisa que but. But. But é mas. Né?
Quando você dá um contraste de ideias, você usa but. Você usa também though. Though. Right. Mas, se eu tenho but para falar mas, por que eu uso though? Bom, o que acontece? É uma coisa cultural, uma coisa linguística talvez, né? Eu vou deixar escrito aqui. Em português, pelo menos eu sou assim, quando eu falo alguma coisa que eu esqueço, né? Eu esqueço de falar o mas, eu tô falando uma frase, eu esqueço de falar o mas, eu repito a minha frase inteira. Então eu percebo que eu não falei, tô terminando a segunda frase já, eu corto ali, volto e começo a falar o negócio tudo de novo. Em inglês, o though, ele pode ser, tá? Não é só para isso, mas ele pode ser uma ferramenta quando você esquece de falar o mas, né? Por exemplo, nessa frase aqui. Ok, vamos ao thought. I thought he was coming. Eu achei que ele estava vindo, né? Que ele viria. I thought he was coming. But I was wrong. So, I thought é o azulzinho, lembra? A gente acabou de ver o passado do verbo pensar. I thought. Eu pensei. I thought he was coming. Mas, eu estava errado. But I was wrong. Right? Então, I thought he was coming, but I was wrong. Esse but, se eu esquecesse de falar ele, por exemplo, eu achei que ele viria. Eu estava errado. Né? Eu poderia simplesmente deixar assim, em português está tudo certo. Mas em inglês é interessante a gente botar o though. Mas, se a gente esqueceu, não faz sentido a gente simplesmente voltar e botar o though no lugar de but. Né? Por isso, a gente coloca o though no final. Porque lembra, a gente esqueceu de botar o but. I thought he was coming. São duas frases separadas. I was wrong, though. Quase que coube. I was wrong. Right. Thought, azulzinho, though, rosa. All right. So, I thought he was coming. I was wrong, though. I thought he was coming. I was wrong, though. Então, é basicamente isso, tá? Eu botei o though no final justamente porque ele é um but. Ele significa a mesma coisa que o but, tá? Quando eu esqueço, claro. Legal. Deixa eu fazer uma outra frase aqui então para ficar um pouquinho mais claro para vocês. É uma frase clássica. Eu não sei se todo professor de inglês já nasce com esse negócio. É um pacote básico de exemplos para dar para os alunos. I wanna buy a car. I have no money though. Ok. Eu vou escrever essa frase usando but em cima. I wanna buy a car. But I have no money. Right. But here, aqui, e though no final. Alright. I wanna buy a car, but I have no money. I wanna buy a car, I have no money though. Right. Mesmo exemplo que a gente tinha dado antes, né? A mesma estrutura. Então, imagino que seja fácil para vocês. Agora, vamos ao though no começo, tá? O though no começo, ele tem um sentido talvez mais de mesmo, tá? Eu sei que o mesmo no português tem 200 milhões de significados, eu já ensinei português para um gringo e eu sei que essa palavra mesmo tem um livro, né? Entenda os mesmos do português, porque são vários usos. Though é um deles. Eu vou usar essa mesma frase aqui, tá? Eu só vou manipular ela um pouquinho para dar o mesmo sentido, mas mudando a estrutura. Though I have no money, I wanna buy a car. Alright. Though I have no money, I wanna buy a car. Mesmo eu não tendo dinheiro, eu quero comprar um carro. Though I have no money, I wanna buy a car. Mesmo, né, eu não tendo dinheiro, eu quero comprar um carro. Então, seria essa... Tem a mesma ideia, tá? Eu só estou manipulando ela aqui um pouquinho, eu estou dando, né, a desculpa antes, né? I have no money. Eu só estou invertendo a ordem do negócio. Então, você pode ver o though também no começo, tá? Mas, você tem que inverter a ordem do negócio. De novo, eu vou repetir bem rapidinho, depois eu repito devagar e você repete depois de mim. I wanna buy a car, but I have no money. I wanna buy a car, but I have no money.
Ok. I wanna buy a car. I have no money though. I wanna buy a car. I have no money though. And the last one, e a última. Though I have no money, I wanna buy a car. Though I have no money, I wanna buy a car. Legal? Deu tempo de repetir tudo? Legal. Espero que você esteja entendendo até aqui, tá? É muito confuso, mas vai anotando que vai ficar fácil, tá? Vocês vão conseguir entender, eu tenho certeza disso. Legal. Então a gente passa para a próxima palavra. Mas ó, vamos ver o que a gente tem até aqui, tá? Vamos ver o que a gente tem até aqui. Inglês é estranho. Ele pode ser entendido através de pensamento. E tem esse mas. Então esse mas a gente vai traduzir como se ele estivesse aqui, ó. Logo depois desse ponto final, logo depois de weird. Vamos lá de novo. Inglês é estranho, mas ele pode ser entendido através de pensamento. Já tem alguma coisa aqui, já está fazendo sentido, né? Agora, por que eu deixei essas duas últimas aqui? Perdão, essas duas palavras por último, tá? Porque é o seguinte, aluno fala assim, mas teacher, tem palavras, o inglês fala tudo ao contrário, né? Não é bem tudo ao contrário. Tem algumas coisas que invertem, né, a posição de acordo com o que a gente fala no português. E não há errado nisso, tá? Não é que inverte o idioma ao contrário, não tem nada a ver com isso. Seguinte, essas duas últimas palavras aqui são adjetivos. Então, adjetivo dá qualidade, adjetivo descreve a próxima palavra. Então, se eu falo bonito, feio, o que é bonito e feio aqui na nossa frase? Essa próxima palavra, que seria pensamento. Um pensamento bonito, um pensamento feio, um pensamento rico, um pensamento pobre. Então, tudo que for adjetivo, que dá qualidade no negócio, a gente vai botar antes. Mas tem dois adjetivos? Tem 2, 3, 4, quantos você quiser, tá? Quanto mais você colocar, mais estranho e mais complexa vai ficar, talvez não natural, vai ficar a sua frase. 2 aqui, ok, tá ótimo. Então, essas duas são adjetivos, por isso eu deixei antes, tá? Se a gente tirasse ela aqui, isso aqui faria mais ou menos sentido, né? Mas agora vamos ver por que isso aqui complementa bem a ideia inteira. A próxima palavra é tough. Tough. Repara que aqui não é bem TH, mas ela é uma dessas palavras que tem essa mesma estrutura e que parecem muito, tá? Então, para você não escrever, não escrever errado isso aqui, é importante que eu bote ela junto no conjunto, tá? Tough. Tough. Tough é a mesma coisa aqui. Hard. Tough. Hard. Ok? Então a gente pode traduzir como duro, né? Forte a gente pode traduzir como duro ou forte. Né? Duro ou forte. Ok? Hard. Tough. Por exemplo, nessa frase aqui. She is a tough woman. Só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Woman, deixa eu botar no sublinhado. Opa, itálico não, sublinhado. Legal. Woman é mulher. Então ela é o nosso substantivo, né? Ela é a nossa pessoa, a nossa coisa. Enfim, woman. O que vem antes dela é o que descreve ela. Ela é uma woman, mas que tipo de woman? A tough woman. Uma mulher forte, né? Uma mulher dura talvez não faça sentido aqui, mas uma mulher forte. A tough woman. She is a tough woman. Né? Que mais? Mais uma frase, só eu fico satisfeito. Vamos ver. Ok. That homework was tough. So, that homework... Laranja, ok. That homework was tough. Aquela homework foi difícil. That homework was hard. That homework was tough. Então, tough vai ter o mesmo significado que hard. Difícil, duro, forte, né? Depende do contexto que a gente está colocando o negócio. Então, tough, tough, tough. Né? This is a tough job. Esse é um trabalho, uma tarefa, né? Depende do contexto, novamente. Essa é uma tarefa difícil. This is a tough job.
esse é um trabalho difícil. This is a tough job. Tough, tough. Lembrando que é um adjetivo, tá? Deixa eu botar aqui também sublinhado. Eu sei que não entra no tema, tá? Mas eu falei, ele vem sempre antes, né? Sempre é uma palavra muito complicada no inglês. Ele vem antes da coisa, né? Por exemplo, aqui. Woman, tough woman. Job, tough job. Wow! Olha essa frase aqui, a frase do meio. Não tem nada depois. Por quê? Aqui basicamente eu inverti a ordem. Eu não estou falando que é uma homework difícil. Eu estou falando que a homework é difícil. Não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é outro tópico, tá? Talvez fica para outro dia. Mas vocês conseguem perceber a diferença, as semelhanças dessas duas e a diferença dessas duas com a do meio, tá? Eu poderia, deixa eu botar, se eu botar isso aqui um pouquinho para cima, eu poderia escrever essa frase aqui usando a mesma estrutura das outras duas. Por exemplo, That was a tough homework. Uou, que deu, ó. Olha que legal. That was a tough homework. Então é basicamente questão de estrutura, mas é só para vocês entenderem, é um adjetivo, uma coisa que dá qualidade. Legal. Próxima e última, né? Na verdade, vamos voltar de novo, né? Vamos repetir isso aqui e depois a gente vê o que a gente tem até agora, né? Vamos lá. She is a tough woman. She is a tough woman. That homework was tough. That homework was tough. That was a tough homework. That was a tough homework. This is a tough job. This is a tough job. Legal. Deu para repetir tudo? Deu tempo? Tá? Vamos ver o que a gente tem. Inglês é estranho, mas ele pode ser entendido através de pensamentos ou pensamento árduo, né? Um pensamento difícil, né? Um pensamento árduo, ou seja, que te demanda energia. Então faz sentido aqui. Thorough. Essa é a nossa próxima e última palavra. Thorough. Thorough. Thorough significa minuciosamente. Então, toda vez que você quer falar que alguma coisa ela é feita de forma minuciosa, né? Que ela é feita nos detalhes, ela é feita minuciosamente, né? Minuciosamente, esse mente, com essa terminação, é um advérbio. Então, advérbios, nesse caso aqui, a gente vai botar só um ly no final. Vamos ver se a gente consegue fazer uma frase com ele num ly, né? Mas primeiro vamos ver ele como adjetivo. Thorough. Okay. Those were thorough exercises. Yeah? Those were thorough exercises. No sentido de que foram exercícios minuciosos, né? Exercícios nos detalhes. Então a gente pode usar thorough aqui. Da mesma forma, esse azul mais claro, da mesma forma que tough, que foi o exemplo anterior, a palavra anterior, ele também é um adjetivo. Então ele vem antes da palavrinha que ele descreve, antes da palavrinha que ele dá característica. Those were thorough exercises. I did a thorough analysis. So, I did a thorough analysis. Significa que eu fiz uma análise detalhada, uma análise minuciosa, não é? Eu olhei todos os detalhes daquele negócio, então foi uma thorough analysis. Legal. Vamos ver. A thorough reading of the book is necessary. A thorough
Reading, ops, esse aqui é azul. A thorough reading of the book is necessary. Então, uma leitura, a reading, thorough, ou seja, a thorough reading, uma leitura minuciosa, uma leitura nos detalhes of the book, do livro, is necessary. É necessária. Legal. Mais uma frasezinha só. Agora usando como advérbio, né? Agora eu não estou falando minucioso, agora eu estou falando minuciosamente. Então o thorough, pra gente vai virar thoroughly, thoroughly, thorough, thoroughly, right? Ok, vamos usar esse mesmo, um exemplo parecido, né, com o nosso último exemplo. I read the book thoroughly. Ok? I read the book thoroughly. Eu li o livro minuciosamente. Então ele vai ganhar esse ly no final para virar um advérbio. I read the book thoroughly. Lembrando que passado do verbo to read é read. A escrita é a mesma, a pronúncia muda. A pronúncia é como se fosse a cor vermelha. Read. Legal. Agora eu vou repetir novamente todos esses exemplos, rápido, devagar, para você repetir depois de mim. Those were thorough exercises. Those were thorough exercises. Legal. I did a thorough analysis. I did a thorough analysis. Próxima. A thorough reading of the book is necessary. A thorough reading of the book is necessary. E a nossa última frase com essa palavra, com esse exemplo. I read the book thoroughly. I read the book thoroughly. Legal? Deu tempo de repetir tudo? Legal. Vamos ver então o que significa nessa frase inteira no final das contas. Inglês é estranho, mas ele pode ser entendido através de um pensamento ou pensamentos, né? Pensamentos árduos e minuciosos, ou seja, uma coisa através de pensamentos que te gastam energia, né? Tough, né? Porque são árduos e minuciosos nos detalhes. Então, você não está pensando naquela coisa superficialmente, você está pensando muito, está te gastando energia porque você está pensando nos detalhes. So, English is weird. It can be understood through tough, thorough thought, though. Right? E eu sei que é difícil, tá? Mas é basicamente isso. Pro final agora, só para ter certeza que vocês entenderam tudo, eu preparei um textinho, tá? Eu tentei montar de um jeito que fizesse sentido e que a gente conseguisse juntar o máximo dessas palavras possíveis, certinho? Eu vou destacar elas com um... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, legal. Eu destaquei com cor, melhor ainda. Já deixei até pronto aqui. Legal, eu vou ler então o texto, tá? Depois eu vou dar 30 segundinhos para você ler o texto com você. Ler o texto alto, tá? Falando. Buying a car. When I bought my car, I went through a deep search. I thought it would be easier, but it was really tough. When I finally found one I liked, I gave it a thorough analysis. It was not worth it though. Bem devagarzinho, né? Um pouquinho mais rápido agora. When I bought my car, I went through a deep search. I thought it would be easier, but it was really tough. When I finally found one I liked, I gave it a thorough analysis. It was not worth it though. Agora eu vou dar uns segundinhos para você analisar certinho, para você pensar e ler com cuidado cada um deles. Mas agora com as cores destacadas que a gente aprendeu anteriormente. Vai lá, 30 segundinhos.
E aí, conseguiu reconhecer? Deu tempo para você repetir tudo certinho? Vamos ler, então, cada uma delas de forma separada. When I bought my car, I went through a deep search. Quando eu comprei o meu carro, eu passei, né? I went through, eu passei por uma deep search, uma pesquisa funda, né? Eu pesquisei bastante, olhei no máximo de sites que eu conseguia. A deep search. Então, quando eu comprei meu carro, eu passei por uma pesquisa funda. Went through. I thought it would be easier. I thought it would be easier. Eu pensei que seria mais fácil. But it was really tough. Mas foi muito tough. Foi muito hard. Foi muito difícil. Yeah? When I finally found one I liked, quando eu finalmente achei um que eu gostava, I gave it a thorough analysis. Eu dei a ele, né, uma análise detalhada, ou seja, eu analisei ele detalhadamente, minuciosamente, né? It was not worth it though. Então, após eu fazer essa análise, né, eu percebi que não valia a pena, né? Mas não valia a pena. Então, eu fiz, né, toda a pesquisa, eu fiz uma análise detalhada, mas though eu vi que não valia a pena, não valia a pena, ok? So, mais uma vez, agora de forma corrida. E agora com tudo colorido, né? When I bought my car, I went through a deep search. I thought it would be easier, but it was really tough. When I finally found one I liked, I gave it a thorough analysis. It was not worth it though. Legal? Se não foi bem assim que você leu, leia de novo, tá? Leia o máximo de vezes possível, tá? O máximo que você conseguir. Eu vou disponibilizar esse material aqui gratuitamente, junto, né, como eu prometi no começo, junto com uma lista de exercícios para ter certeza que você conseguiu realmente entender quais são essas palavras, como usar, tá? Eu sei que pode ficar um pouquinho cansativo, né? Mas é uma aula mais completa, é aquela aula que você pode voltar lá e consultar, pausar, voltar de novo, repetir. Então eu quero que você use essa aula como um guia, tá? Bom, a próxima parte então a gente já viu, basicamente, a gente já viu como pronunciar o TH, que é importantíssimo, né? Tá em praticamente todas aquelas palavras anteriores. A gente viu essas palavras com TH que se parecem muito, então a gente viu como, a gente viu o que é cada uma delas, como pronunciar cada uma delas e fizemos frases, então, para poder diferenciar cada uma delas. Agora, é importante a gente ver a escrita, tá? A escrita, essa parte aqui vai te identificar, vai te ajudar a identificar, na verdade, cada uma delas, não só na hora de escrever, mas vai te ajudar também na hora de ler. Porque se você ficar na dúvida, você pode simplesmente pensar se faz ou não sentido, porque você já vai conhecer o som. Por isso é importante você conhecer o som da palavra antes de ver escrito ou antes de escrever a própria palavra, né? Vamos lá. Aqui então eu vou dar algumas dicas para você entender como diferenciar cada uma delas. De novo, essa aqui é aquela frase que a gente usou, né, anteriormente para poder separar cada uma dessas palavras. De novo aqui ela está separadinha naquele mesmo esquema de cor que a gente viu anteriormente, tá? Bom, eu vou ler novamente, tá? Eu sei que fica cansativo, mas eu vou ler novamente só para entrar, para ver se entra na cabeça de vocês. English is weird. It can't be understood through tough, thorough thought, though. Right. Se eu fizer isso aqui, tá? Colorido já ajudou um pouquinho a identificar. Se eu faço isso aqui, eu boto em negrito, essa parte, fica mais fácil de você identificar o que é o que? Eu não sei se você percebeu aqui, tá? Essa parte que eu destaquei, que eu botei em negrito, eu botei ela um pouquinho maior, ela é uma estrutura que se repete em todas essas palavras aqui nessa frase. Então, todas essas palavras vai ter exatamente essa parte aqui. Então, isso aqui você tem que memorizar, isso aqui você tem que saber que tem escrito, isso aqui não pode faltar, porque todas elas vão ter, que é esse O, U, G, H. Deixa eu fazer isso aqui.
Eu vou duplicar. E eu vou deixar bem grandão. Então, ó, esse O-U-G-H maior, legal. Então esse O-U-G-H é o que vai repetir em todas as palavras para nós. Então precisa saber que esse O-U-G-H vai ter nas palavras. Sabendo isso, você já tem basicamente metade da palavra pronta, tá? O-U-G-H, você tem metade da palavra pronta. Mas metade da palavra pronta não significa nada. Então a gente não vai usar isso aqui para nada, só a metade da palavra. Bom, para saber como escrever então, eu separei aqui, botei naquele mesmo esquema de cor, mas eu botei em destaque de cor só o O-U-G-H, para você ver que ele repete em todas essas palavras. Vamos ver a primeira então. Se você não assistiu o começo do vídeo, ou se esse é um vídeo separado, vai no IGTV, vê esse vídeo completo, ou vai no YouTube, eu não sei exatamente onde você está vendo, mas veja o vídeo completo, tá? Eu explico o que significa cada uma dessas palavrinhas com vários exemplos. Vamos lá então. Essa primeira é throw. Throw. Lembra do som do TH? A língua entre os dentes de cima e os dentes de baixo, tá? E ele encosta no dente de cima. Throw. Throw. Como que eu sei que isso aqui vai ser throw? Ele tem o som do TH. Número 1, ele tem o som do TH. E depois dele eu junto com um R. Ele não é throw, throw. Ele é through, 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 through. Então, through, através, ele tem esse R. Então, eu sei que ele tem o som do TH, porque eu sei identificar o som do TH. E eu percebo que ele tem um som de R também, logo depois. Through. Então isso aqui vai te ajudar a identificar, saber que é through, porque tem um Rzinho aqui. A próxima palavra é tough. Tough. Olha o som do comecinho, ó. Tough. Tough. Não tem som do TH. Percebe que a minha língua ela não vai para fora, ela não fica entre os dentes, ela não encosta no dente de cima. É simplesmente tough. Tough. A minha língua ela está encostada mais ou menos ali no finalzinho do céu da boca, quase encostando nos dentes de cima, mas dentro da minha boca. Tough. Tough. É um som de T mesmo. T, t, t. Então essa aqui eu percebo que não é som de TH, é som de T. Tough. Você conseguiu perceber algum som de R nessa palavra quando eu falo tough? Tough. Não, né? Porque não tem o som de F. Sabendo disso, você sabe que é som T ali no começo. Tough, tough, tough. Mas tem esse som de F no final, né? Às vezes, isso é importante, às vezes, deixa eu botar diferente aqui para destacar para nós então. Eu vou botar um pouquinho de preto aqui, tá? Deixa eu tirar esse sublinhado. Às vezes, o GH para nós vai ter som de F, e esse é um caso. Tough. Não é que tem um F depois, tá? É porque esse GH tem o som de F. Tough. Tough. Legal? Boa. Próxima palavra, então. Thorough. Thorough. Como que eu faço para ajudar os meus alunos a identificar como, né, escreve essa palavra? Basicamente é o seguinte, em inglês não faz muito sentido às vezes quando você vê a palavra escrita e quando você pronuncia. Até agora tá razoavelmente ok. Até agora fez sentido. Mas a maioria das vezes não vai fazer. Essa palavra aqui, que o pessoal considera sendo a mais difícil de todas, que é thorough, porque ela é menos recorrente, eu falo pro pessoal o seguinte, guys, presta atenção no comecinho da palavra, tira esse O-U-G-H que repete. A gente tem aqui o deus nórdico, Thor, Thor, mas não tem esse som quando você pronuncia a palavra. Thorough, thorough. Então não é Thor, é thorough. Mas na escrita é uma coisa que ajuda a identificar. Então você vai escrever Thor e botar, né, a estrutura da nossa frase, a estrutura da nossa palavra, desculpa, que se repete em todas elas. Então é assim que você sabe. Então o deus Thor, né, o Thor, thorough vai ser aquele mais diferentão de todos, tá? Só para você associar na sua cabeça. A próxima palavra é thought. Thought. Repara que no comecinho eu percebo o som do TH. Thought.
thought. Você consegue perceber por acaso o som de R aqui? Não tem, né? Thought. Então eu sei que simplesmente é isso aqui, é um TH. Só que eu percebo um som de um T no final. Thought. Thought. Então ele tem um Tzinho no final também. Thought é o passado do verbo to think. Thought, pensei, pensou, alguém pensou. Think, thought. Então, thought tem um Tzinho no final, né? Consegue perceber o som do T aqui. É bem notável. Agora, na nossa última palavra, a gente tem though. Though. Lembra que though é como um but, né? Como um mas, but. Opa, deixa eu tirar isso aqui do negrito e mudar a cor. Legal. Então, though é como um but. Repara no som dele. The. É o som do TH, né? Aquela mesma coisinha. A minha língua vai entre os dentes de cima, de baixo, blá, blá, blá. Toda aquela coisa. Mesma história se repete aqui. Though. Você não percebe um som do R aqui. Though. Então, não tem som de R no começo. Você também não percebe o som do T no final. Não é though. Não faz sentido, né? É though. Então, não tem o som do T. Então, esse aqui vai ser simplesmente assim. Though. Ele tem um som do TH, ele não tem nada depois, e ele termina e ele morre assim. Então, through, tough, thorough, thought, thought, though. Through, som do R, vai entregar. Tough, não tem som de TH, só de T, então aqui ele já entrega pra gente, né? Thorough, que é aquele diferentão, então você vai associar com Thor, né? O deus nórdico, Thor, thorough. E depois o outro, thought. Tem o som do TH no comecinho, é perceptível e ele termina com T, thought. E o último é though. Though. Ele tem o som do TH, não tem nada depois, não tem som de R, e é isso, e ele morre simplesmente aí. Through, tough, thorough, thought, though. Yeah? Vamos repetir então cada uma delas individualmente. Through, tough, thorough, thought, though. Yeah? E é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente viu aqui, então, por finalzinho, como escrever cada uma delas, tá? Espero que tenha clarificado isso na cabeça de vocês. Eu sei que não é muito fácil, mas com essas regrinhas, né? Com essas dicasinhas, acaba ajudando bastante na hora de escrever ou na hora da leitura, se você tiver em dúvida entre uma ou outra. No começo da aula, a gente viu o som do TH. Depois, a gente viu algumas palavrinhas com F e TH para a gente poder diferenciar o som. A gente aprendeu esses THs confusos da vida aqui, usando várias frases de exemplo. E agora, por fim, novamente, né, a gente viu como escrever cada uma delas. É uma aula hiper completa. Lembrando que, no final, eu vou disponibilizar aqui em algum lugar um material, além dessa apresentação, um material de exercícios para você testar se você realmente aprendeu o que é cada uma delas. E com respostas no final, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. See you guys next class. That's all, folks.